Olá, pessoal. Vamos para a nossa parte teórica da disciplina de prática da dimensão escolar. É uma disciplina de 135 horas, dividida em momentos teóricos, como a aula que vai ser ministrada para vocês hoje, e momentos de prática, que essa prática está envolvendo esse projeto que eu apresentei para vocês e que vai se iniciar sábado agora. Esse projeto, amanhã à noite, terça-feira à noite, nós teremos um encontro para ter uma formação, ter um momento voltado mesmo para essa prática em sala de aula. E vocês todos irão ficar com turmas de quinto ano em um sábado, e no outro sábado estarão com as turmas do nono ano. Então, essa disciplina de prática, nós precisamos primeiro de uma parte teórica e também aliada à sala de aula, à prática, onde vocês vão ver realmente a realidade, a vivência escolar. As práticas curriculares nos cursos de licenciatura são várias. Inclusive, eu acredito que vocês já pagaram até alguma que teve um problema, até que vocês me falaram. Então, conceituando práticas curriculares. Essas práticas são ações desenvolvidas em contextos variados e têm como pilastras centrais o ensinar. Tem vários tipos de prática, prática no ambiente social, prática na dimensão sala de aula, prática escolar. Então, todas elas têm como centro, como objetivo, o ensinar, o aprender, a construção e a reconstrução de conhecimentos. Significam ações educacionais variadas. Podem ser traduzidas como ato de preparar uma aula e expor os conhecimentos presentes nela, a produção e execução de um planejamento educacional, o acompanhamento de uma classe no decorrer de um ano. Então, existem vários conceitos para as práticas curriculares e existem várias práticas. Essas práticas, elas visam também contribuir para a formação de profissionais na educação, que são vocês. Elas suscitam a reflexão da prática formativa, a fim de que possam futuramente intervir consciente e sistematicamente na realidade educacional em que se inserem, colaborando dessa forma com a qualidade do ensino e com a formação de pessoas aptas a construir uma sociedade menos desigual. Que nós sabemos é utópico, é clichê, mas nós sabemos e nós então acreditamos que a sociedade ela só pode melhorar, ela só pode se desenvolver através da educação. Sem a educação, como vai ser o futuro das gerações? Então, nós, enquanto profissionais de educação, nós devemos continuar acreditando, mesmo que muitos não acreditem mais, mesmo que muitos já estejam acomodados com o sistema de ensino, mas nós não vamos nos deixar levar por uma parcela de profissionais da educação que já não querem mais ou já estão acomodados a esse processo de ensino e aprendizagem. Então, essas várias tipos de práticas, elas vão contribuir dessa forma para que vocês, acadêmicos, tenham uma formação cada vez mais completa. Só mencionando aqui alguns períodos passados, que eles não puderam ter o estágio deles nem no fundamental nem no médio, mas eles não ficaram tão prejudicados porque eles tiveram muitas práticas, eles já conheciam a realidade de sala de aula, já tinham desenvolvido vários projetos. Aí agora, no momento da pandemia, não foi possível fazer a prática em sala de aula presencialmente, a prática no estágio. Então, por terem várias práticas, eles não ficaram tão prejudicados. Inclusive, vários alunos que já concluíram que nem colaram grau ainda, já estão contratados entre as delas, já estão em sala de aula como professores. Por quê? Porque realmente o curso de vocês, ele habilita vocês para esse caminho que vocês estão trilhando. Agora é aquela questão, eu tenho que plantar para eu poder colher. Não vou fazer um curso de qualquer forma,
eu não vou deixar de assistir essas aulas porque é uma disciplina mais pedagógica, mais fácil. Então, cada disciplina tem a sua importância e essa importância ela vai contribuir sim demais para a sua construção profissional. A finalidade das práticas curriculares é permitir que questões educacionais sejam debatidas pelos futuros professores, que são vocês. Vocês vão com a visão de mundo para a escola. Lá pode ser que essa visão de mundo de vocês modifique, ou pode ser, então, que ela continue a mesma, só que se fortalecendo cada vez mais. E possibilita também uma formação pedagógica mais profunda e adequada para vocês, que são os licenciandos. As dimensões das práticas curriculares devem ser percebidas como ações intencionais que trazem embutidas no conteúdo, nos conteúdos ministrados, uma série de informações pelas quais vocês vão produzindo, o sujeito vai produzindo. Para o educador Paulo Freire, tem uma prática na dimensão político-social. Para o educador Paulo Freire, as pessoas distinguem-se dos animais pelo fato de estarem nu e com o mundo, por serem gente de relação, históricos inacabados. Por isso, debruçam-se da realidade, produzindo cultura. A educação é um ato político, porque está a serviço de uns e não de outros. Necessitamos, por isso, de uma educação para a decisão, para a aprendizagem da responsabilidade social e política, filiada ao saber democrático, participativo, para servir ao autoritarismo que fomenta a opressão e professa a alienação, como se vivêssemos num mundo determinado de apolítico. Quando mencionei que ainda pode ser utópico acreditar que através da educação nós teremos uma sociedade menos desigual, nós podemos então perceber também que através da educação nós conseguimos formar os nossos alunos, nós conseguimos, nós somos transformadores de vida. Nós, enquanto professores, a nossa missão é transformar vidas. Então, de acordo com a sua prática, com a sua didática, você pode contribuir com aquele aluno, com aquele indivíduo, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A partir do que você fala, do comentário que você faz com esse aluno, do elogio que você coloca nele ou da crítica que você faz a ele. Então, através de uma palavra, nós podemos elevar vidas ou destruir vidas. Então, nós temos que ter muito cuidado, de acordo com o nosso posicionamento, com a nossa forma de lidar com o aluno. Antes, não tinha-se tanta essa preocupação. Antigamente, os professores de matemática usavam a palmatória, era o detentor do saber, só ele sabia, o aluno não podia questionar, se o aluno perguntasse, recebia uma resposta do professor. Hoje, com uma sociedade praticamente doente emocionalmente, com crises de ansiedade, principalmente pós-pandemia, então nós devemos que ter todo o cuidado da forma como nós vamos falar, da forma como nós vamos tratar esse aluno. É como os memes dizem, ninguém está bem, e na verdade ninguém está totalmente bem. Então, nós temos que ter a sensatez do profissional, principalmente nós, professores, que temos a missão de realmente transformar vidas. E essas vidas, elas serão transformadas com um pensamento crítico também, com um pensamento político, responsabilidade social, em todos os âmbitos. De acordo com a LDB, que é 9.394/96, no artigo 2º, a educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, tudo que nós falamos está pautado na LDB, que é uma lei. Nós temos aí alguns regimentos, nós temos a Constituição, que diz que a educação é direito de todos. Aí vem a LDB, onde ela vem complementando a Constituição
tendo uma lei de diretrizes e bases totalmente voltadas para a educação. E no seu segundo artigo, ela diz que a educação é dever da família e do Estado, que ela vai desenvolver o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. A metodologia, na maioria das disciplinas de prática, tem sim um projeto de pesquisa. Nessa nossa disciplina, nós não vamos elaborar o projeto de pesquisa, porque ela vai ser de dimensão escolar. Nós vamos ter a prática em sala de aula e depois nós teremos um relatório. Então, depois, mais à frente, eu falarei como vai ser tudo isso. Então, eu vou pular essa parte aqui, porque nós não vamos desenvolver esse projeto de pesquisa. Como a nossa prática é voltada para a dimensão educacional, vamos então debater, entender o que é a educação. Dentro de um sistema em que vivemos, a educação nos treinou para fazermos coisas, obedecermos regras, termos preconceitos, competirmos com os outros e darmos valor a modelos instituídos. E nós podemos relacionar também a educação com a sabedoria. Onde fica, então, a sabedoria humana se tivermos preconceitos, modelos? Onde fica o crescimento humano? É somente no exercício da filosofia, onde nós vamos ter o pensamento crítico, o ato de filosofar, que esse ato de filosofar ele vai nos ser impulsionado principalmente pelo professor, nos possibilita analisar criticamente a história da educação e a história da modernidade, para que possamos lançar voo ao futuro. Então, nós, enquanto futuros professores, nós precisamos entender todo o processo educacional, os modelos, tradicionalismo, liberalismo, os modelos de educação, e vermos, então, de que forma será feita a nossa construção profissional. Dora Encontre, ela diz que a educação é toda a influência positiva que um ser exerce sobre outro. E sobre a educação, nós temos alguns pontos chaves quando nós vamos nos referir a professor, conhecimento, aluno. Então, um dos primeiros pontos que nós temos que mencionar é que todo professor tem duas especialidades profissionais. Ele precisa ter o conhecimento da sua disciplina e ele precisa ter meios para transmitir esse conhecimento. Então, eu, enquanto professora de matemática, minha obrigação é saber matemática. Vou ser professora do ensino fundamental, a minha obrigação é saber aquele conteúdo e de que forma eu vou transmitir aquele conteúdo. E essa forma de transmitir, ela vai depender muito da turma, ela vai depender muito da escola que eu esteja inserido, ela vai depender do meio. Algumas turmas, o tradicional vai ser suficiente. Outras turmas, o modelo de educação tradicional já não vai surtir tanto efeito. O segundo requisito o segundo ponto é um requisito indispensável com conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico didático do conteúdo. É o que eu acabei de falar, vem complementando o primeiro. Tenho que saber o que é que eu vou transmitir, o conteúdo que eu vou transmitir. Tenho que ver de que forma esse conteúdo vai ser transmitido através da didática. Que didática eu vou utilizar? Para ligar conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico, a didática, que é o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos, ela tem que ser uma didática que seja, como que eu posso dizer, uma didática que seja adequada ao público que eu estou trabalhando. A forma que eu trabalho com o ensino superior é diferente da forma que eu trabalho com o ensino fundamental, com o ensino médio. Então, cada etapa escolar, ela exige uma didática diferente, uma linguagem diferente, uma forma de abordar o conteúdo diferente. Aí nós temos aqui o triângulo didático que no topo nós temos o objetivo, que é o saber. Esse saber ele vai acontecer através do ensino, aprendizagem, a relação professor, formação do aluno. Essa formação do aluno vai acontecer através do saber, e esse saber ele acontece pelo processo de ensino, aprendizagem. Quando nós falamos em didática, é a forma de transmitir, a forma de transmitir um conteúdo, a didática do professor. Então, o essencial da didática, através do ensino,
Ele é mediado por meio de objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização do ensino. E tudo isso eu tenho que ver as condições que eu estou inserida. Qual é a minha sala de aula? Qual a escola? Qual o bairro da escola que eu estou inserido? Quem são os meus alunos? Qual o público? Então, eu preciso conhecer para eu poder elaborar a minha didática. Se essa didática, que é o plano A, não deu certo, eu vou elaborar um plano B. O importante é que o conhecimento ele seja transmitido. Então, essa mediação, você tem um conteúdo para ser ministrado, você vai então pensar em que objetivo você vai ter com aquela aula. O objetivo não é para você, o objetivo é que o aluno atinja. O aluno ele tem que atingir isso, o aluno tem que analisar, o aluno tem que conceituar, o aluno tem que entender, o aluno tem que compreender. Então, o objetivo da sua aula é para que o aluno realize. Os métodos que você vai utilizar naquela aula, se vai ser apenas uma aula teórica no quadro, se você vai colocar exemplos para o seu aluno ir no quadro responder, se você vai fazer alguma atividade lúdica, se você vai fazer algum debate. Então, isso tudo permeia na didática. A aprendizagem ela deve ser ativa e participativa. Não há aprendizagem que não seja ativa. A aprendizagem é do aluno, é com o aluno. O professor não penetra diretamente nesse processo do aluno de se desenvolver. O professor organiza, faz mediações, põe os elementos que impulsionam a aprendizagem, mas ela vai depender do protagonista, que é o aluno. 4 requisitos para que a aprendizagem ela seja ativa e participativa. O professor ele deve organizar o conteúdo. Em relação a organizar o conteúdo, eu já gostaria de mencionar que vocês que estarão nas práticas sábado, vocês devem organizar o conteúdo, vocês vão para o quadro, e a letra de vocês deve ser agradável, deve ser legítima, porque você precisa ter uma organização para que o aluno possa entender o que você colocou no quadro. Eu já tive professores que o quadro era uma bagunça e que a aprendizagem ela se tornava mais difícil, porque ninguém entendia o que o professor estava escrevendo. Então, a dica já para vocês irem treinando a letra de vocês, a escrita de vocês no quadro. O professor ele também tem que ter motivação, ele tem que levar motivação, ele tem que ser motivado para motivar os seus alunos. Então, você tem um professor que ele só está para baixo, que ele, a cara da morte, ali já tudo bem, que nem todo dia nós estamos para cima, nós estamos felizes, nós estamos alto astral. Mas os problemas que você teve em casa, ninguém tem culpa. Então, ninguém é robô também. Mas o seu aluno também não tem culpa do que você passou. Então, tem aquele professor mal-humorado, que brigou com a esposa, que brigou no futebol, e que quer, então, depois jogar os pés nos alunos de uma forma popular de falar, que quer humilhar, que quer passar carão. Então, cuidado, tenhamos cuidado com todos os nossos comportamentos. Então, é interessante que o professor seja motivador. Como o conteúdo e os métodos de procedimento que correlatos a esse conteúdo se tornam meios da atividade do sujeito. Então, é interessante que eu seja um professor motivador, que eu motive o meu aluno. Como inserir as práticas socioculturais no processo de ensino-aprendizagem? De que forma eu posso inserir práticas socioculturais? Então, eu, enquanto professor de matemática, não preciso estar nos 200 dias letivos somente com meu conteúdo, atividade, conteúdo, atividade. Eu tenho que ser inserido nos projetos que a escola desenvolve. Eu tenho que levar os meus alunos a entender de um todo, do meio social. Como organizar o ambiente social da sala de aula para que o aluno desenvolva uma atividade intelectual. Então, dependendo do dia, você vai organizar a turma em filas, em círculos, em equipes. Então, a organização do ambiente de sala de aula, ela também é muito importante. O ensino, que é uma forma de organização intencional da atividade da aprendizagem, mediação da relação ativa do aluno com o conteúdo, ele tem o seu processo de aquisição a partir de alguns meios que o professor ele deve ter. Domínio do conteúdo, conhecimento pedagógico didático do conteúdo, metodologias e tecnologias, conhecimento dos motivos dos alunos, como eu já havia falado para vocês. Tenho que conhecer o ambiente que eu estou inserido, os meus alunos,
é um pouco da vida desses alunos, conhecimento dos contextos socioculturais de aprendizagem dos alunos. Aquele aluno que senta lá atrás, que às vezes ele não participa, que ele bagunça, muitas vezes ele quer chamar a atenção, porque em casa ninguém vê ele. Porque em casa o pai é ausente, a mãe é ausente, ninguém olha para aquela criança. Então ele chega na escola cheio de carências. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar a atenção através da conversa, através da briga com o colega. Então, é uma forma dele chamar a nossa atenção. E nós, quando não temos esse olhar sensitivo, nós acabamos julgando esse aluno como que não quer nada com a vida, como que não quer estudar, porque nós não conhecemos o contexto que ele vive. Mas também eu não vou fazer com que esse aluno seja um coitadinho, e porque ele não conseguiu a determinada aprendizagem que era para ele conseguir, eu vou passar ele porque ele vive à mercê da sociedade. Eu vou primeiro me aproximar para levar o conhecimento. E a partir dessa aproximação, pode ser sim que esse aluno desperte o interesse para aprender. A aprendizagem, os processos de mudanças qualitativas mais ou menos estáveis na personalidade, modo de ser, de agir, de se relacionar com o mundo, efetivados pela internalização de significados sociais, especialmente conhecimentos, habilidades, valores, por mediações culturais e interações sociais entre o aprendiz e os outros parceiros, as quais atuam no desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos. Então, a aprendizagem ela tem vários conceitos que nós podemos resumir em um deles com a aquisição do conhecimento através de diversas formas. Para levar o aluno ao pensamento conceitual, o ensino precisa articular dois processos em uma mesma ação. Então, nós temos sempre esse debate, como fazer com que o aluno aprenda. E nós temos aqui dois processos que nós podemos mencionar como muito importantes, como o primeiro deles, a apropriação do conteúdo, e o segundo, domínio de capacidades intelectuais, que são as operações mentais, o raciocínio lógico, vinculadas a esse conteúdo. Como se dá essa apropriação dos conteúdos? Através da metodologia utilizada pelo professor, seja ela tradicional, seja uma metodologia mais dinâmica, mas façam com que o aluno ele consiga se apropriar do conteúdo, seja de forma mecânica, seja de forma repetida, para depois chegar ao conhecimento. Muitos pedagogos eles dizem que a aprendizagem ela se dá primeiramente pela repetição, depois ela se dá pela conceituação. Então, a gente vai lembrar de nós, quando crianças, nós começávamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, pela memorização, pela repetição, as cores. Então, e nós continuamos com esse processo de repetição com o ensino da tabuada. Então, alguns pedagogos, eles dizem que a aprendizagem, ela começa primeiro com a repetição, até depois chegar na significação, e assim vai acontecer uma apropriação dos conteúdos. Desse domínio de capacidades intelectuais, que são as operações mentais, resulta a aquisição de um conhecimento novo. Portanto, o conhecimento como um processo e, ao mesmo tempo, como resultado. O aprender. O que é o aprender? É adquirir de um modo geral de ação mental, isto é, um procedimento mensal de aplicar um conceito general para situações particulares, o mesmo que conhecimento teórico. Para isso, nós teremos análise e organização do conteúdo, análise dos motivos dos alunos para fazer a conexão entre conteúdo e os motivos, metodologias de ensino adequadas. As análises e organização do conteúdo, o conteúdo que eu vou repassar para vocês ministrarem nas aulas de sábado. Vocês vão identificar conceitos e mapa conceitual, vão resumir, vão levar de uma forma clara, de uma forma direta, objetiva, sem rodeios, expressar esses conceitos em operações mentais e materiais a serem mobilizadas. Vocês vão estimular esse aluno a ter um raciocínio lógico.
E as tarefas, transformar os conceitos nucleares em situações problema. Então, é interessante que esse conteúdo, esse conhecimento, ele aconteça de várias formas. A parte teórica e também a parte prática. Porque se o aluno só observa o professor explicando, resolvendo exemplos, é uma coisa, mas a partir do momento que ele faz tudo isso e também pratica o próprio aluno, o conhecimento ele vai chegar de uma forma mais ampla ao aluno. Análise dos motivos e das características individuais e socioculturais dos alunos, análise das práticas socioculturais e institucionais, deve organizar a atividade de estudo. Então, resumindo tudo isso, o professor, para que o conhecimento, a aprendizagem chegue nesse aluno, deve organizar o seu conteúdo. De que forma ele vai transmitir esse conteúdo? Que atividade vai ser passada para esse aluno e que metodologia vai ser adequada a essa turma que eu estou ministrando. Essa metodologia ativa, se a ludicidade é uma música, é um jogo, é um bingo, o que vai ser interessante para eu levar para deixar essa aula mais atraente e então chamar a atenção desse meu aluno. O trabalho do professor que atua na formação de capacidades intelectuais dos alunos, ensinando a pensar por meio dos conteúdos, considera os motivos dos alunos no planejamento do conteúdo. Quando você planeja o conteúdo, você tem que pensar de que forma aquele aluno vai receber esse conteúdo. Considera as práticas socioculturais em que os alunos participam, família, comunidade, escola. Hoje eu vou trabalhar, por exemplo, conteúdo de áreas e perímetros, e eu trabalho numa escola da zona rural. Então, por que eu não levo um exemplo de coisas que eles fazem no dia a dia dele, as roças, que eles plantam feijão, puxar? Então, eu levar a minha aula para a vivência daquele aluno vai ter um significado muito grande. Vai despertar a atenção desse aluno e fazer com que ele entenda de uma forma mais significativa o conteúdo de área e perímetro. A didática e a formação de professores. Nós temos alguns pontos a mencionar em relação a essa didática. Primeiro ponto, a questão central do trabalho do professor é o conhecimento, principalmente o processo mental do conhecimento. O professor ele tem que entender que o seu principal ponto é levar o conhecimento. Ensinar para o desenvolvimento das capacidades intelectuais por meio dos conteúdos. Ele vai ter que levar o conhecimento. De que forma ele vai levar esse conhecimento? Aí nós podemos mencionar como objetivo do ensino a aprendizagem do aluno. Ensinamos para que os alunos aprendam. A mediação didática da mediação cognitiva. A minha didática ela tem que ser relacionada com a cognição daquele aluno. De que forma esse meu aluno aprende? Terceiro ponto, essa mediação didática, ela supõe considerar os motivos dos alunos. O segredo do ensino está na ligação dos conteúdos com os motivos dos alunos. Quem é João? Os motivos que os alunos trazem, os motivos que o professor ajuda a criar. Então, eu tenho que entender quem é o meu aluno, tenho que saber quem é o meu aluno, tenho que saber um pouco do contexto que ele vive e como eu vou, então, contribuir com esse aluno. O contexto social e cultural dos alunos precisa fazer parte do conteúdo, o de dentro para fora, como eu havia falado para vocês. Tenho que saber a realidade do meu aluno para eu ter uma aproximação com ele. Quando essa aproximação acontece, eu consigo fazer com que ele venha para o meio, com que ele interaja comigo, com o conhecimento que eu estou transmitindo. Desenvolver, então, a sensibilidade para as práticas sociais que os alunos trazem de casa, da rua, da comunidade. Aí nós vamos pontuar uma crítica aos livros didáticos que fogem muito da realidade que vivemos. Eu, enquanto professor, eu preciso usar o livro que é usado em todas as regiões do Brasil, mas eu estou em Pedreiras, eu estou na zona rural de Pedreiras. Nada me impede de inserir
exemplos, práticas que são vivenciadas por esses alunos. O professor ele só consegue fazer isso quando ele entende que o processo de aprendizagem acontece de dentro para fora. Eu preciso inserir esse aluno no meio, ele precisa estar presente em sala de aula, ele precisa sentir que ele pertence a esse meio, para ele então despertar para a aprendizagem. Quinto ponto, os nossos alunos aprendem com nossas práticas, não se educa apenas na sala de aula. A organização e a gestão da escola, as formas de relacionamento viventes numa escola também educam. É preciso melhorar nossa forma de comunicação com os alunos, com os outros. Aprender a trabalhar com outras linguagens, como visuais, sonoras, audiovisuais, teatro, é muito importante. Muitas vezes, os professores de matemática eles têm certa resistência a inovar em suas aulas. A maioria ainda continua com o método tradicional, conteúdo no quadro, atividade do livro, conteúdo no quadro, atividade do livro. Mas eu posso usar filmes, eu posso usar charts, eu posso usar vídeos, teatro, para que eu consiga cada vez mais ter uma aproximação e interesse desse aluno. O nosso principal desafio é ensinar alguém que não quer aprender, porque os nossos alunos de hoje eles não têm interesse. Então a primeira coisa, em vez de eu ficar batendo na mesma tecla, a divisão, a multiplicação, eu primeiro tenho que fazer com que aquele aluno queira aprender, que é o maior desafio. Para eu fazer com que essa geração que tem as mídias sociais muito atrativas, os tiktokers da vida, que toda música eles já sabem fazer o TikTok, já sabem fazer o Reels, então a minha aula tradicional de todos os dias da mesma forma vai atrair esse aluno? Não vai, dificilmente vai. Então, eu preciso trabalhar com outras linguagens, porque o meu objetivo é atrair esse aluno, para depois transmitir o conhecimento. Temos mais 3 pontos a pontuar. 8º ponto, ter visão crítica da realidade. Continuamos vivendo numa sociedade desigual e injusta, e não por ser assim que eu vou entrar no comodismo, e é assim, vai continuar assim. Eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer o que cabe a mim, eu vou estar em sala de aula incentivando o meu aluno, motivando o meu aluno, levando conhecimento, levando prática para esse meu aluno. Saber influenciar positivamente motivos individuais e sociais dos alunos, a força dos motivos. Cuidar do desenvolvimento da própria personalidade, construir um código de ética, convicções sólidas, ter autenticidade, credibilidade para poder orientar a personalidade dos alunos. Esse 10º ponto é muito importante. Eu, enquanto professor, formador de opinião, eu tenho que ter uma conduta que seja coerente com o que eu espero do meu aluno em sala de aula. Então, eu tenho que ter uma conduta elegante, eu não vou sair no meio da sociedade de qualquer forma. Eu não vou agir na sociedade de qualquer forma, porque eu sou visto a todo momento, eu sou cobrado. Como é que eu sou formador de opinião, que eu ajudo a construir vidas. Na sala eu falo uma coisa e fora dela eu ajo de uma forma totalmente diferente. Então nós temos que também lidar com a nossa postura para que ela seja coerente e de todas as formas, em todos os lugares, nós não vamos deixar de ser professor. Tem gente que diz, eu sou professor só da porta da escola para dentro. Negativo, nós seremos e somos professores onde quer que nós estejamos. Já vou encerrar essa primeira parte da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.